Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 9, deixa eu aproveitar este momento para glorificar ao Senhor e agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio estar na DVEC em Natal novamente. E esse dia mais do que especial, que é comemorado o aniversário, o primeiro aniversário da pastora Larissa. Na verdade, não o seu primeiro aniversário, né? Que já foi alguns aninhos, né? Uns 20 aninhos por aí atrás, mas agora está sendo comemorado o primeiro como pastora, né? E é uma honra muito grande para mim, uma alegria, uma mulher ao qual o Senhor me presenteou, é uma afinidade que só Deus pode transmitir, né? Que eu e ela, a gente vive distante geograficamente falando, mas em espírito o Senhor nos aproximou, e eu só tenho como louvar a Deus, porque você, diante de tantas pessoas que poderia ter escolhido estar aqui, realmente, literalmente, escolheu a menor da casa, né? Então, eu tive até que vir de salto para ver se eu chego um pouco à altura da elegância dessa mulher, né? Confesso, pastor, que eu conversando com Deus em oração, eu fiz, rapaz, né, o pastor Anderson orou de verdade. O bicho orou de verdade, ele orou muito, até hoje ele ora, porque ela é conservada no óleo. Rapaz, quando revelou o seu número, a idade de hoje, eu fiz, gente, isso é mentira. Isso não é verdade. Uma mulher bonita dessa, pastor, parabéns, a gente vê, testifica que o Senhor é um homem de oração. Louvado seja o Senhor. Eu quero deixar um versículo para a meditação de todos, mas principalmente para a vida da pastora de forma direcionada. Isaías 33:6 diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Nesse momento eu quero honrar a sua vida com este presente, e ele é profético. Quando foi me dado essa oportunidade, o Senhor me direcionou de maneira profética sobre a sua vida, assim como você reflete a glória de Deus, assim, através desse instrumento, eu creio que você vai escrever e vai frutificar e vai trabalhar e produzir ainda mais para o reino com a unção redobrada que o Senhor te dá neste dia, viu? Obrigada, lhe amo de verdade. Obrigada. Não menos importante, agradecer a pastor Anderson, né, pela confiança, eita Deus, aleluia, pela confiança, ao pastor André, Roberta, essa mulher de Deus, ao pastor Otto, a pastora Sara, que também está aqui, a pastor Leandro, Késia, amigos queridos, cumprimentando a todos que estão aqui. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, você que pode. Como foi dito, estou acompanhada aqui da minha família, meu esposo Douglas e a princesinha Esther. Ela é 500 graus de puro fogo, santo e poder. Se você bobear, ela dá mais glória do que você. Ela dá muita glória a Deus e aleluia. Estão aqui. Se precisar se ausentar, é porque ela está cheia do Espírito Santo. E o marido é muito sábio, aleluia. Nossa família segue servindo ao Senhor juntos. E estou debaixo da sua bênção. Levítico, capítulo 9, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu. Havendo feito a expiação de pecado, holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Vamos repetir junto comigo? A parte B do versículo 23. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3 e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A parte B do versículo 24 que diz: o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Aleluia, glória a Deus. O que pode, deixe sua Bíblia aberta, seu assento e vamos orar. Aleluia.
Deus, nós te glorificamos por este dia mais uma vez. Sabemos e reconhecemos que a tua presença está neste lugar. Deus, nós não podemos, não somos e não fazemos nada, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado em teu alto e sublime trono, em tua destra há justiça. Só o Senhor tem o poder de fazer o teu querer e o teu efetuar. Se te apraz nessa noite, opera com salvação, batismo, cura, libertação. Fala ao nosso coração, porque quando o Senhor fala, a terra treme, os montes se abalam. Senhor, manifesta a tua vontade, manifesta a tua glória, manifesta o teu Espírito Santo. Senhor, que o teu nome mais uma vez seja glorificado neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente está diante de uma passagem bíblica ao qual eu particularmente amo. Gosto bastante. O livro de Levítico, ele traz algumas instruções para o sacerdócio e a tribo de Levi que iria estar dirigindo diante do tabernáculo de Deus. Mas nós entendemos que, assim como no Antigo Pacto, uma tribo foi chamada por Deus para exercer o sacerdócio e os cuidados com o tabernáculo, no Novo Pacto, Cristo nos chamou, nos escolheu para exercermos diante dele um sacerdócio. Antes, aquilo que era separado apenas para uma tribo, hoje é de forma uníssona, universal, para todos nós que estamos aqui, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Em 1 Pedro 2,9, a palavra nos diz que o Senhor nos separou como sacerdócio santo, povo escolhido, adquirido, para anunciar as suas virtudes, para anunciar o seu poder. Então, nós entendemos essa realidade, reconhecemos que a palavra de Deus, ela nos é aplicada de forma ampla e que nós precisamos meditar cada vez mais nos textos do Antigo Testamento, mas reconhecendo as obras de Jesus na nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos um homem que tinha o poder e a capacidade de tomar decisões que poderiam levar ele para mais perto de Deus ou poderia levar ele para o afastamento de Deus. Se você parar para refletir na sua vida, na sua caminhada, eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que em um determinado momento da sua vida, ela te chateou por algum motivo, ela te irritou por outro motivo, ou a mesma pessoa teve o poder de extrair de você momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de fidelidade, porque o ser humano, ele é fadado muitas vezes às falhas humanas, à carnalidade, a lei da carne que opera em nós. Em Romanos capítulo 7 fala que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, esse nós cometemos. Mas a gente entende que, apesar de sermos miseráveis, há sobre nós uma graça redentora que nos leva à comunhão de Deus, ao arrependimento. Mas veja só comigo, quem aqui já teve alguém na sua vida, na sua caminhada, que pode extrair de você um sentimento bom ou ruim? Levante sua mão. E alguém aqui que teve a mesma pessoa, que teve essa capacidade de extrair de você um sentimento bom e ruim? Levante sua mão. Levanta sua mão aí, crente. Ô, glória. Eu, por vezes, já tive algumas pessoas que tiveram esse privilégio de tirar a minha maior alegria, como também trazer um momento de dificuldades emocionais. Não vou dizer uma ira, assim, de forma muito grande. Por exemplo, na minha vida pessoal, meu esposo, ele extrai de mim a maior alegria de todos, porque eu e ele tivemos essa princesa maravilhosa. Mas quando ele me pergunta, amor, onde é que está o café? Amor, onde é que está o meu sapato? Amor, onde é que está aquela blusa? E eu digo, está no guarda-roupa, na porta direita, você abre, vai olhar para o canto esquerdo do guarda-roupa, e ele abre o guarda-roupa e diz assim, não achei. Se você procurou, e ele disse, procurei em todos os lugares. Quando eu chego para olhar ele procurando, está ele assim. Não estou vendo nada. Eu disse, você não teve a capacidade de tirar nada da sua frente? Naquele momento, a gente, na carne humana, fica com o coração cheio de um sentimento terrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra das alegrias e esquece de tudo, né, amor? Esquece de tudo. Essas pessoas, nós amamos. E a gente, rapidamente, esquece o sentimento de raiva, o sentimento de fúria. Mas eu preciso que você olhe agora para Arão e perceba sobre ele um grande chamado, um chamado de grande honra e responsabilidade diante do povo. Mas isso não significa dizer que ele seja um homem perfeito. Isso não significa dizer que ele seja um homem que não tenha falhas. Muito pelo contrário, o Antigo Pacto nos revela que o sacerdócio, ele era limitado, ele era falho, ele era imperfeito. O único sumo sacerdote que recebeu de Deus a perfeição
exceção foi Jesus Cristo. Ele sendo o único sumo sacerdote perfeito e eterno. Então, só ele não recebeu falhas. Eu e você, nós somos suscetíveis a erros. E a vida de Arão teve episódios de falhas, mas não foi finalizado num período de sua queda, mas foi dado prosseguidade por conta do seu coração. Então, aquele homem teve a capacidade de extrair de Deus um sentimento de ira por sua desobediência, mas ao passo que ele tinha um coração desejoso e quebrantado de fazer a vontade de Deus e se posicionar diante do arraial, ele recebeu de Deus uma honra tremenda. Então, pare e pense agora em Êxodo capítulo 32, o momento em que Arão, ele vai cometer um erro na sua caminhada. Ele vai construir o bezerro de ouro. Ao passo que ele constrói, ele vai edificar com as próprias mãos o bezerro de ouro. Ele está atraindo a ira de Deus para o arraial, está atraindo a ira de Deus para o povo. Naquele momento, ele pressionado pelos seus sentimentos, pressionados pela situação, pressionados pela ausência do líder Moisés, ele toma uma atitude, ele vai obedecer ao povo. E o líder, ele traz instrução para o povo e não o contrário. Naquele momento, pressionado pelo povo, ele vai fazer um bezerro de fundição de ouro. Aquele bezerro atraiu a ira de Deus. Aquele bezerro atraiu a vontade de Deus estabelecer sobre aquele povo a condenação. E Deus apagar aquele povo e seguir uma continuidade com Moisés. Mas ao passo que aquele homem errou, quando Moisés desce, o Senhor revelando no monte o que estava acontecendo, aquele povo estava jubilando de alegria. Eles já tinham comido, bebido, a palavra de Deus diz que eles estavam folgando, se divertindo, farreando. No hebraico tem essas traduções. E o povo achando que estava fazendo tudo que estava agradando a Deus, estava fazendo tudo aquilo que atraía a vontade benéfica de Deus. Eles estavam em festa. O povo pediu um bezerro de ouro, o povo pediu um ídolo, o povo pediu alguém, algo que transmitisse de alguma maneira que Deus estava conduzindo o povo. E muitas vezes eu e você precisamos de algo físico para entendermos ou aplicarmos a nós a ideia de que Deus está agindo ou conduzindo as nossas atitudes. E muitas vezes até atribuindo certos misticismos na nossa vida religiosa, quando a gente deveria estar abrindo mão de todas essas coisas e entendendo e reconhecendo que Cristo, Ele é Espírito. O nosso Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4, o texto nos diz que o Deus sendo Espírito. Então, se Ele é Espírito, Ele está no meio de nós, Ele não precisa de imagem de escultura, Ele não precisa estabelecer sobre nós algum ato místico, Ele não precisa estabelecer sobre nós alguma roupa, uma saia no joelho, um blazer brilhoso, ou quem sabe um cocó de fogo. Deus não precisa de artifícios humanos, Deus não precisa de coisas... Eita, acabei de escrever na minha roupa, só faltou cocó de fogo, Jesus. Vocês riram de mim, eu estou percebendo isso. Mas presta atenção, muitas vezes nós nos apegamos a esses atributos para dizer, não, nós somos ungidos, não, a presença de Deus está comigo. E se alguém não está vestido dessa maneira, ou se alguém não está aplicando aquilo que você coloca como ato de fé diante de Deus, logo aquela pessoa é julgada e condenada. Aquele homem, ele estabeleceu um bezerro, mas o povo pediu um bezerro, o povo pediu um ídolo. Mas ele fez além, porque a pressão da sociedade é grande. Ele construiu um altar e ele estabeleceu uma festa ao Senhor. Isso é muito sério, porque o povo pediu um ídolo e já estava errando. Ele construiu um altar para oferecer sacrifício e ele estabeleceu uma festa. Quando Deus revela para ele no Monte Sinai e ele desce, a palavra de Deus nos diz que Moisés encontrando no cume do monte com Josué, Josué diz, está havendo festa? Não, está tendo alarido de guerra, está acontecendo alguma coisa ali muito terrível. O povo achando que estava jubilando, o povo achando que estava em festa, o povo achando que estava agradando a Deus, mas o som que Josué ouvia era de guerra. E muitas vezes a gente acha que certos lugares, certas ocasiões, certas pessoas e relacionamentos, nós estamos jubilando, nós estamos festejando, há uma comunhão, quando na verdade... Se nós ativarmos o discernimento espiritual, se nós ativarmos a visão que Deus nos concede pelo Espírito, nós vamos contemplar que, na verdade, não é júbilo, não é comunhão, não é festa que está agradando ao Senhor, mas, na verdade, é como Josué ouviu, é barulho de guerra. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei. E ele vê aquele bezerro de ouro, e ele toma o bezerro de ouro, joga no fogo. Quando ele joga no fogo até que vire pó,
ele pega aquele pó, joga nas águas, e ele pega aquela água e faz com que todo o povo de Israel beba. Mas perceba aqui, que através de Cristo, assim como Moisés, ele operou, e ele estava conduzindo as tábuas da lei para aquele povo de Israel, Cristo é operando um novo pacto sobre a nossa vida, o pacto da graça, a lei da graça. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. Moisés, no antigo pacto, tomou o bezerro de ouro e tocou no fogo. Na nova aliança, Jesus Cristo tomou sobre si os nossos bezerros de ouro, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas iniquidades e transgressões. No antigo pacto, Moisés pegou o bezerro e jogou no fogo. No novo pacto, Jesus Cristo derramou fogo sobre nós, e o seu fogo nos purifica, o seu fogo nos capacita, o seu fogo nos preenche. No antigo pacto, Moisés pega o pó daquele bezerro de ouro e lança nas águas e faz com que o povo beba. No novo pacto, Jesus Cristo lança no mar do esquecimento e a sua água, a água da palavra, a água do seu Espírito, ela flui de nós, ela lava o nosso entendimento, ela lava o nosso caráter, ela lava a nossa personalidade. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é Jesus. Em um momento como esse, a gente pensa, e Arão, o que está fazendo? E diante daquele cenário, diante daquela situação, a gente percebe que Moisés precisou, como líder, tomar uma atitude para que o povo fosse restaurado, redimido, o povo estivesse novamente diante de Deus. Aquele que quebrou as tábuas, olha para o povo e diz: quem é de Deus, se coloque diante de mim. E a palavra de Deus nos diz que toda a tribo de Levi vai se conduzir e fica ao lado de Moisés. Quem é frequentador de escola bíblica dominical vai saber. Qual era a tribo de Arão? Jesus. Deus, que estreito. Qual era a tribo de Arão? Minha gente, vocês estão com medo do pastor, eu estou sentindo isso. A tribo de Arão era Levi. Foi a tribo escolhida por Deus. Por isso que nós lemos o livro de Levítico. Veja só, um homem que participava da tribo, e o texto é claro em dizer, toda a tribo, não ficou um sequer fora desse sistema, fora dessa decisão, fora desse posicionamento. E a Bíblia me deixa entender e compreender que Arão, sendo da tribo de Levi, apesar de ter cometido o bezerro de ouro, no momento que ele é indagado a sua posição diante de Deus, ele decide reconhecer que a sua atitude estava errada e se direciona ao lado de Moisés. Sim ou não? Sim ou não? Estou inventando? Está na Bíblia? Então veja só, quando eu e você nos colocamos diante de Deus em sinceridade, quando nós nos posicionamos, quando nós reconhecemos, porque o negócio difícil é quando um crente peca, quando alguém erra, quando alguém que já tem uma aliança com Deus, uma caminhada com Deus, ou alguém que nem tem ainda, mas quando erra, pensa no negócio difícil, é o ser humano reconhecer que errou. A maior virtude que as pessoas pregam pela sociedade é você ser grato. Sim ou não? Mas diante de Deus a maior virtude não é gratidão, porque a gratidão é revelada no reconhecimento das suas atitudes. Quando nós reconhecemos diante de Deus que erramos, nós percebemos que o céu se movimenta em nosso favor. Quando nós reconhecemos diante de Deus a nossa posição de falibilidade humana, de pequenez, de fraqueza, nós reconhecemos e sabemos que há uma movimentação do céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está se referindo à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: eu pedi ao Senhor que me livrasse por 3 vezes de um espinho na carne, aquele que Deus abriu o terceiro céu da revelação. E ele estava fraco. E ele disse: a graça de Deus me basta, e o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. É alguém que entende quando está fraco e quando precisa do poder de Deus para lhe sustentar.
O espinho na carne não me interessa qual era a sua natureza, mas aplicando de forma teológica, eu posso lhe dizer que quando a gente reconhece a fraqueza, nós vemos a graça de Deus, o poder de Deus se manifestando. Deus quer te revelar mistérios maiores. Deus quer abrir o terceiro céu para o nosso entendimento. Mas primeiro, Ele quer saber se na Devec Natal tem gente de coração contrito, gente de coração arrependido, gente que reconhece que não é super-herói, que não é Capitão América e nem Mulher Maravilha, mas é um crente, é um servo diante de Deus. Aleluia. Ele se posicionou. Sobre ele havia uma promessa feita no cume. Ao passo que o bezerro estava sendo construído embaixo, Deus estabelecia o sacerdócio perpétuo sobre ele e sua casa. E a gente vai ver em Levítico 8 o momento em que, passado 9 meses de construção de tabernáculo, quando tudo já estava preparado para a execução da sua consagração, Deus se manifesta. Deus vai se revelar por atitude que aquele homem tomou. 9 meses de silêncio depois do bezerro de ouro. 9 meses em que ninguém ouviu ou está escrito o nome de Arão na palavra de Deus. E às vezes a gente acha que uma consagração a um sumo sacerdote, e às vezes a gente acha que uma grande honra de Deus está sendo efetuada do nada. Às vezes a gente acha que quando Deus deseja estabelecer sobre alguém um chamado grandioso, uma honra grandiosa, um poder tremendo, uma unção diferente, quando Deus quer destacar alguém no meio de tantos, não é para que aquela pessoa apareça, é porque aquela pessoa sabe que Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. É porque aquela pessoa sabe que, apesar de falha, ela tem um Deus grande, que Ele abraça, que Ele limpa, que Ele purifica. Aquela pessoa não está mais preocupada com o bezerro de ouro, não está mais preocupada em agradar ninguém, não está mais preocupada em fazer fundição de mãos humanas. Aquela pessoa não está preocupada com alianças que come e bebe achando que é tua amiga, mas na verdade só quer acabar contigo. Quando Deus decide honrar uma pessoa, é porque Ele sabe o coração que tem e o tempo da espera. Assim como o profeta Eliseu, que recebeu dupla honra, no momento em que Elias passa a capa sobre ele, há um silêncio sobre o seu nome. Anos se passam. Mas quando a gente vai ver a palavra de Deus revelar o profeta Elias novamente, é quando ele vai receber a capa, é quando ele se torna líder da escola de profetas. E as pessoas poderiam dizer: rapaz, essa pessoa surgiu agora, rapaz, essa pessoa não merece não. Mas ninguém sabe o tempo do anonimato, ninguém sabe o tempo do secreto, ninguém sabe o tempo da espera. Só o profeta sabe, só Arão sabe o quanto ele esperou para viver a promessa de Deus. E é importante salientar aqui que quando alguém decide tocar em alguém que é separado por Deus, essa pessoa desfruta de coisas que não se deseja a ninguém, porque Deus, Ele cuida dos seus ungidos. A palavra de Deus diz em Números que quando alguém veio cogitar o sacerdócio de Arão, quando aqueles 3 homens, Abirão, aqueles homens Natã e Corá, veio se apresentar diante da congregação, tentando infamar o povo, para que o sacerdócio de Arão fosse questionado, a palavra é clara em dizer que Deus se revelou, e através de uma vara que não tinha raiz, uma vara que não tinha aparência, uma vara que estava fincada dentro do Santo dos Santos, a árvore de Deus floresceu, as amendoeiras de Deus floresceu, porque um chamado, ele é testificado pelos frutos de Deus. Alguém poderia dizer: essa grande honra não era para estar acontecendo, mas só Arão sabe o que passou para chegar aonde chegou. E a gente reconhece que o ser humano, por muitas vezes, é injusto, por muitas vezes até exagera em algumas coisas, mas Deus não erra na sua balança. Ele é justo e a sua destra é fiel em galardoar aqueles que não estão nas rodas dos escarnecedores, mas se posicionam diante do arraial para aniquilar a idolatria, que se colocam diante da tenda da congregação para assumir o seu chamado. Como foi dito aqui, tem gente que acha que ser pastor é um título glorioso.
é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Muitos que estão aqui afastados, muitos que estão aqui sentados e frequentam a igreja de domingo a domingo, têm um chamado tão honroso quanto, mas não se apresenta diante da tenda. Porque um chamado que é diante de Deus, ele é um chamado que tem coragem. A despeito do medo, ele confia que quem chamou capacita. Eu estou diante de muitos homens e mulheres aqui que poderiam estar pregando no meu lugar, que poderiam estar fazendo obras tão grandes, mas a diferença entre muitos que são chamados é aqueles que são escolhidos por Deus. Por quê? Porque se colocam diante da tenda. Então que a gente não abra a boca para falar de um profeta, que a gente não abra a boca para falar de alguém, se a gente não tem a capacidade, a coragem, a ousadia de se colocar diante da tenda. Pastor, o senhor adiantou o relógio, foi? Estou sentindo. Aquele homem vai ser honrado por Deus diante de toda a congregação. Aquele homem vai ser honrado por Deus e vai passar por alguns processos para que a sua consagração, ou seja, para que o título seja colocado sobre ele. Às vezes a gente pensa que título fala mais do que a sua vida pessoal com Deus. A gente que olha o título e julga a pessoa. A gente olha para alguém que é ladrão, mas não olha o seu coração. A gente olha alguém que é pastor, mas não olha as suas obras. A gente tem que parar de olhar para título e começar a olhar as atitudes. A gente tem que parar de olhar para a aparência e começar a ver a essência de alguém. A gente tem que começar a entender que não é sobre aquilo que eu revelo às pessoas, é sobre aquilo que Deus testifica ao meu respeito. Porque melhor do que aplausos, melhor do que aqueles que comem e bebem, aqueles que lançam conselhos, aqueles que lançam elogios, aqueles que dizem que ama, mas na verdade está querendo conduzir ao que não presta, melhor são aqueles que estão dentro da tenda contigo. Quem estava dentro da tenda com Arão eram os seus filhos, era a sua família. Que possamos nesse dia aprender a valorizar os que estão dentro. Os que estão dentro da tenda. Os que estão dentro do processo. Os que a gente pode contar. E que a gente pare de achar que as pessoas precisam reconhecer alguma coisa. Nós precisamos mesmo é obedecer à vontade de Deus. Dentro da tenda foram 7 dias de consagração. Primeiro foi lavado pelas águas, depois as vestimentas. E eu não vou me ater a esses procedimentos porque eu preciso ser direta e objetiva. E ele passou pelo processo da unção. Depois veio os sacrifícios. Foram feitos 3 tipos de sacrifício. O sacrifício de holocausto, o sacrifício de expiação e o sacrifício de consagração. Entendendo que Deus direcionou Moisés a operar isso sobre o povo, nós precisamos abrir a nossa mente agora e entender que na vida de Arão e dos seus filhos foi feita de forma pactual, de forma progressiva, ponto a ponto, processo por processo. Primeiro lava, depois opera nova vestimenta, depois o óleo da unção, depois sobre ele vinham os sacrifícios. Mas em Cristo Jesus, Deus estabeleceu sobre ele, enviando o seu Filho para a terra por amor a mim e a você, que é o passo que nós o confessamos como único Senhor e Salvador da nossa vida, de maneira imediata, de maneira instantânea, de maneira surpreendente, abrupta, sobrenatural, que não precisa ser revelada aos olhos humanos, mas é sentido de dentro para fora. O Senhor opera em nós a lavagem pela sua palavra. O Senhor lava as nossas vestes. O Senhor retira a nossa iniquidade. A sua água, ela vem operando em nós. As suas vestes que nós recebemos na vida de Arão eram vestes que chamavam a atenção. E a gente acha às vezes que as vestes que nós recebemos quando aceitamos a Jesus é uma veste aparente. Mas a veste que nós recebemos com Jesus não tinha mitra, não tinha lâmina de ouro, mas o princípio da santidade continua o mesmo. A palavra de Deus em Jesus Cristo não dá novas vestiduras. O livro de Apocalipse, por inúmeras vezes, vai falar que os santos, os redimidos, aqueles que estão diante de Deus, eles têm as vestes compridas, as vestes brancas. Quando Arão operou o bezerro de ouro, não só sobre ele, mas sobre todo o arraial, houve uma nudez, assim como a serpente, quando quis induzir a Eva, houve uma nudez para eles.
Mas em Cristo nós recebemos o avental do animal santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Deus, Ele é quem opera, é Ele quem faz. Escute isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá novas vestes. É Ele quem nos unge com o selo do Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 1. Quando nós o confessamos de forma imediata, o Espírito Santo passa a habitar no meio de nós, dentro de nós. O Espírito Santo mora em nós, nos tornamos templo e morada do seu Espírito de maneira imediata. E nós precisamos buscar em oração e santidade para que Deus nos encha de poder espiritual. O azeite da unção, o azeite que faz você frutificar e a glória de Deus resplandecer na sua face. E vai vir os sacrifícios. E, de maneira geral, aqueles sacrifícios revelam a obra de Cristo na vida do sumo sacerdote. Mas agora, a gente entendeu o que aconteceu. E em Levítico capítulo 9 já se passaram os 7 dias. 26 animais já tinham sido sacrificados. E naquele momento, Arão e os seus filhos precisavam sair da tenda. Ficaram 7 dias dentro da tenda. E eles precisam sair. Quando eles saem, a tenda toda está reunida. A congregação toda está reunida. Todos estão naquele lugar para ver eles saindo. Mas o processo do tempo, só Ele sabe o que foi. Para mim e para você, 7 dias pode ser pouco. Para eles pode ser muito. O tempo é Deus quem sabe para a vida de cada um. Pode ser hoje que Deus te separe para uma grande honra. Pode ser hoje que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Mas pode ser que Deus demore muito tempo. O que vai revelar o teu chamado, o que Deus tem contigo, é a tua disponibilidade em permanecer, mesmo que o tempo passe e nada aconteça. Porque às vezes o tempo passa e tem gente que está pensando em largar, pensando em desistir, sair, abrir mão. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, é o processo do tempo que revela o teu coração. Espera o tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode demorar um pouquinho. Continua no lugar, não larga o que Deus te deu, não larga o departamento, não larga aquilo que Deus te confiou. Espera o tempo de Deus. Quando ele sai, a gente chegou no texto do Levítico, capítulo de número 9, ele se encontra com Moisés. E agora os sacrifícios que vão ser operados, não é mais por ele através de Moisés. Agora é por ele através dele mesmo. Através de Moisés, a glória de Deus resplandeceu, a glória de Deus habitou no meio do povo. Através de Moisés, muita coisa aconteceu. Mas o que Deus nos ensina através desse texto é que através de Arão, a glória de Deus vai se manifestar no meio do povo. A palavra de Deus nos diz que ele se encontra com Moisés, entram na tenda, saem, abençoam o povo por 2 vezes. E a glória de Deus vai aparecer. Naquele momento, Arão, ele operou sacrifícios de expiação de pecado, de holocausto e de pacificação por meio dele, dos seus filhos e de toda a congregação. Porque alguém que é chamado por Deus, ele não ora apenas pela sua vida. Ele não se sacrifica apenas pela sua vida. Ele não faz apenas por si. Quando ele está diante de Deus, todo o seu sacrifício revela que ele é um servo do povo, servo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E quando alguém se disponibiliza a fazer isso, a glória de Deus se manifesta. Fique de pé em nome de Jesus, você que pode. A gente está vendo aqui um homem que agora vai sacrificar animais diante de Deus em expiação. O que é isso? Alguém que se apresenta diante do altar, reconhecendo que ele é pecador, reconhecendo que o povo é pecador. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos como profeta, como homem ou mulher de Deus, que precisamos melhorar, precisamos do sacrifício de Jesus, a glória de Deus se manifesta. Ele vai operar o sacrifício do holocausto, é entrega completa. Quando nós desejamos diante de Deus e diante do seu altar entregar a nossa vida de maneira completa, como um sacrifício vivo e santo diante de Deus, uma vida mudada de dentro para fora e de fora para dentro, a glória de Deus se manifesta. Quando nós colocamos a nossa família, a nossa casa em sacrifícios pacíficos, a glória de Deus se manifesta. E talvez você olhe para mim e diga assim: eu não conheço a glória de Deus.
Quem é que já orou de maneira tão impetuosa que você se quebrantou e caiu no chão prostrado? Chorou tanto que o catarro melou seu cabelo. Você não podia sair diante de ninguém. Quem é que já orou assim? Só quem riu sabe o que eu estou falando. É quando a gente está diante de Deus e reconhece a sua glória. É quando a gente está diante de Deus e reconhece que a gente não é nada. É quando a gente precisa entregar tudo diante do altar. Aí a presença dele invade o quarto. É quando você dobra o seu joelho na madrugada. É quando você se consagra em jejum. É quando querendo chorar você sorri para liberar a palavra de bênção. É quando você está sofrendo, está doendo, mas você vem para a igreja. É quando ninguém está vendo, a Bíblia debaixo do braço, o batom na boca, a chapinha já foi embora. Mas você está aí sentada dizendo: sou eu, Jesus. Eu reconheço que eu sou falha, mas eu me apresento diante da tua graça. Me lava, Jesus. Me purifica, Jesus. Me transforma, me revela a tua glória. Me revela a tua glória. Me revela a tua glória. O salmista vai dizer no Salmo 104: a criação revela a glória de Deus. Talvez você diga: eu nunca senti a glória de Deus. Mas se você olhar para a beleza da criação, se você olhar para a beleza do ser humano, dessa máquina perfeita, se você parar e olhar para este ar que você está respirando, se você parar para ver a criação revela a glória de Deus. E por que você não abre a boca para glorificar? Porque você não abre a boca para adorar? A glória de Deus tomou conta daquele lugar. E a glória de Deus ali foi por meio de um homem. Através de um homem, Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18 vai dizer que diante dele a nossa face, o véu foi retirado. Que diante dele a gente recebe uma nova graça. Que diante dele o nosso rosto vira reflexo da sua glória crescente. E estamos transformados em sua imagem e semelhança. Tá difícil, tá doendo. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que a nossa momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória muito excelente. Olha a glória de Deus aí. Até na prova a glória de Deus se revela. João capítulo 11, quando Lázaro está morto, Jesus olha para Marta e Maria e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Quer desfrutar da glória? Se quebrante na presença. Abra o seu coração na presença. Se derrame na presença. 2 minutos. A palavra de Deus diz que eles caíram o seu rosto no chão, porque diante de Deus e da sua glória a gente não roda. Diante de Deus e da sua glória a gente não tem tempo de aparecer. Diante de Deus e da sua glória a gente se prostra no chão. Ezequiel diante da glória se prostrou no rio Quebar. Daniel diante da glória se prostrou no quarto da oração. A João na ilha de Patmos diante da glória se prostrou e caiu no chão. Porque quando a glória de Deus invade o ambiente, quando a glória de Deus se revela, não é tempo de aparecer, é tempo de se prostrar, se humilhar e render adoração a Ele. E como em Romanos capítulo 11 a palavra de Deus vai dizer: a Ele seja honra, a Ele seja glória eternamente. Amém. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Eu tenho 30 segundos apelando para a misericórdia do pastor. Saia do seu lugar, você.
que entendeu de maneira imediata. Não espere que o teu CPF seja revelado, porque eu não sei. Nem a cor do seu batom. Mas uma coisa eu sei, que diante do altar tem remissão, tem reconciliação, tem salvação, tem glória de Deus. Está na hora de você fazer uma aliança com Deus. Está na hora de você reativar a sua aliança, se reconciliar com Deus. Está na hora de você sair do seu lugar e se apresentar diante da tenda da congregação, diante do altar de Deus. Vou contar até 3 para você sair do lugar. Eu vou entregar. A decisão é sua, tá? Glória a Deus. Aleluia. Eu nem contei, porque gente de ousadia é assim, gente de coragem é assim, gente que não tem medo do amanhã, só sabe que precisa servir a Deus aqui e agora. Aqui agora. Aqui agora. Sai do teu lugar, eu vou contar 3. Ah, tem 2 vidas, irmão. Tu vai esperar o 3, é? Eu conto 1. Você vai esperar o que mais? Oh, glória! Aleluia! 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 A glória de Deus é assim, irmão. Divina, seja renovado aí agora. Seja cheio, batizado. Abra a boca. Gente, uma criança chorando e você graduado, doutor, médico, advogado, você sei das contas, tá achando que teu título leva para o céu. Mas Jesus, quando voltar, Ele vai vir cheio de glória para buscar a sua igreja. Eu conto 2, sai, vem. Jesus te ama, te lava, te purifica, te perdoa. Vem. Às vezes você já visitou essa igreja 1000 vezes, ama a pastora Larissa, o pastor Anderson, mas falta se reconciliar. Eu conto 3. Corre. 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 Vem. Vem, porque Deus quer te revelar a sua glória. Vem. 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 Eu agradeço a oportunidade. Mas enquanto o pastor Anderson está vindo, você pode sair do seu lugar. Sabe por quê? Esse culto é para a glória de Deus. A sua vida também é para a glória de Deus. Obrigado, pastor.